rigoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitir o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, irmãos espirituais que neste momento nos cercam, trazendo-nos a luz de que necessitamos, para neste momento, reunidos em nome de Jesus, possamos encontrar as palavras certas, os ensinamentos certos, para que possamos cada vez mais praticar a caridade neste plano e reconhecer a importância dos nossos irmãos, irmãos em Deus, irmãos em um único Pai, e que juntos, Mestre, possamos pegar esses conhecimentos aqui neste momento e usá-los em prol da humanidade. Sabemos que somos imperfeitos, mas temos em nosso coração a fé raciocinada e a certeza de que há no mundo espiritual um trabalho que nos espera para continuar o trabalho que aqui fazemos. Que seja este momento de reflexão mais uma oportunidade de conhecermos as tuas palavras, Jesus, e fazê-las delas, em todos os nossos dias, o nosso alimento. O alimento para nós, o alimento para os nossos irmãos. Saibamos aproveitar cada momento deste estudo e transformemos a nossa vida em busca da aproximação do nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, harmonizados, nós estamos pelo exórdio, pela prece inicial. Podemos dar início, podemos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionário da Luz. Antes disso, eu quero pedir licença para poder fazer uma leitura de uma paginazinha do livro que eu ganhei de presente. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Mulheres Tecendo Artes em Vivência e Inspiração, onde a
professora Eliana participa como algumas páginas como escritora, né? Então, um livro belíssimo, muito rico, e aí eu quero ler aqui a página 138 e está dentro das exposições da professora Liana Lemos, professora mestre em linguística aplicada, poetisa e escritora. Antes disso, vou ler aqui a epígrafe, né, da professora Eliana, compartilhar vida. É essa expressão que melhor traduz o meu sentimento ao participar desta antologia. Quem sou eu? A quem admiro? Por que alguém foi tão especial em meu mundo? Essas e tantas outras indagações poderiam ter respostas rápidas e objetivas. No entanto, nessas páginas, a vida ganhou forma poética e nossas palavras ganharam doce sabor de vida. E aqui uma página das escrituras da Liana, titulada como Perdão. Se uma mão pede a tua estendida e um olhar te suplica o perdão, é preciso ensinar ao coração que a mágoa deverá ser esquecida. Precisamos curar qualquer ferida que no peito nos cause aflição. Dor na alma requer compreensão. Perdoar revigora a nossa vida. Se amarmos somente quem nos ama, se abraçarmos apenas quem nos chama e desprezarmos quem nos causa dor, manteremos a vida sem sentido, nosso ser não terá evoluído, não teremos praticado o amor. Professora Eliana Lemos. Então, começamos o nosso estudo, né, com o coração adocicado pelas doces palavras da nossa querida amiga Eliana. Então, muito obrigado, Eliana, por poder compartilhar conosco essas lindas palavras. Então, vamos lá. Nós paramos, então, no nosso estudo, seguindo as minhas anotações, aqui, no item 9.3. No item 9.3. Então, eu vou ler aqui o parágrafo do item e parar onde nós iremos começar hoje. Então, está aqui o item 9.3, no meu livro, está na página 101. Tá? Não sei se está na página de vocês também, 101. Então, o parágrafo seria o seguinte, seria o segundo parágrafo aí. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Então, aqui, Alexandre está falando sobre o conteúdo da palestra dele, que ele está fazendo para os irmãos desencarnados e para aqueles irmãos encarnados que foram desdobrados durante o sono para poder assistir a palestra. Então, continuando. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida. Então, nós comentamos isso, né? Necessidade de nós corrigirmos as nossas atitudes mentais diante da vida. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender os princípios? Aí começa o nosso encontro agora a partir desse ponto. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente da vida. Então, está falando, né, sobre as nossas ansiedades, né, que conturbam o nosso espírito. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Então, acredito que o tema de hoje é essa recomendação de André Luiz, né?
onde ele nos diz que a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Então, aqui eu quero dividir em duas partes essa orientação de André Luiz para nós hoje. A edificação do reino interior. Então, nós compreendemos que o reino de Deus é esse reino interior nosso, né? É o nosso reino interior. Então, a gente sempre lembra Mateus, o capítulo 6, no meio da Sermão dos Montes, né? O versículo 33 desse capítulo 6 de Mateus, onde Cristo nos fala, nos orienta: voltai em primeiro lugar para o reino de Deus, e toda a sua justiça e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Cristo nos recomendando que, em primeira mão, a gente volte para o reino de Deus, que é o reino dentro de nós, né? Que é o nosso mundo espiritual, que é onde Deus reina em nós, se nós assim o permitirmos, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, aqui nesse encontro de hoje, André Luiz está nos chamando à edificação desse reino interior, mas uma edificação com luz divina, né? Então, como que nós edificamos? Edificar significa construir desde a base, né? Isso que é edificar. Você faz a base, depois da base você vai construindo em cima. Isso que é edificar, né? Então, a edificação do reino do nosso espírito com luz começa nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida, né? Nas pequenas atenções que nós devemos voltar para as provas de Deus que está em nossa vida. E lembro que as provas divinas em nossa vida estão nas coisas simples, né? As leis divinas se manifestam de forma simples. Nós sempre comentamos, né? No amor manifesto do nosso lado, entre um pai e um filho, né? No voo de um pássaro perto da gente, no cantarolar de uma árvore, sentindo o vento e nos balsamiza o espírito, porque no livro Entre a Terra e o Céu, já nos diz, no nosso estudo, quando nós estudamos o livro Entre a Terra e o Céu, anterior, André Luiz nos fala que o vento, ele é o sopro divino em nós, né? Então, o vento é o sopro divino em nós. Então, percebendo essas simplicidades da vida, né, nós começamos a nos conectar com o nosso mundo espiritual. Então, nós voltamos para o mundo espiritual e abandonamos um pouco a parte superficial da vida, que é o materialismo. Então, quando André Luiz nos convida à edificação do reino interior com a luz divina, ele nos está chamando isso, mas ainda, ele diz que a edificação desse nosso mundo interior com luz divina, ela reclama, ela necessita de quê? De trabalho, mas um trabalho que é persistente e sereno, né? Então, isso é importante, né? A edificação do nosso mundo espiritual, ele requer trabalho, um trabalho que é persistente, mas que ao mesmo tempo ele é sereno, ele não nos tira a paz, muito pelo contrário, é um trabalho que nos traz paz. Então, quando nós voltamos a nossa atenção para os nossos encontros de quarta-feira, onde nós debatemos coisas do Cristo, né? Mensagens do Cristo, mensagens de Kardec, que, na verdade, são fundamentos para melhor entendermos os ensinamentos do Cristo, porque a doutrina espírita é isso. A doutrina espírita é nós utilizarmos as instruções dos irmãos espirituais para melhor entendermos os ensinamentos do Cristo e como podemos melhor adaptarmos os ensinamentos do Cristo à prática da nossa vida diária. Então, esse é o fundamento da doutrina espírita, né? Mas não sou eu quem diz é Kardec, na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando
Kardec bem escreve que o fundamento da doutrina espírita é tornar inteligível os ensinamentos do Cristo. Ok? Certo. Então, nessa ideia sobre a edificação do reino interior com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno, trabalho contínuo, nós lembramos, vamos fazer aqui, citar 3 passagens do Evangelho. 2 passagens de João e uma passagem de Lucas. A primeira passagem que eu quero lembrar é o capítulo 5 de João, no versículo 17, onde João nos retrata Cristo dizendo, João nos diz, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Cristo dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, a construção do reino, do nosso reino, requer trabalho persistente e sereno, um trabalho contínuo. Como? Quem estabeleceu as leis divinas é o próprio executor das leis divinas, né? Então, se as leis divinas, a primeira lei é a lei da adoração e a segunda o trabalho, então o Criador, ele é executor das leis divinas também. Então o trabalho está presente nele. Então por isso que a criação ela é contínua. A criação ela é contínua, não para. O universo está sempre em progresso, sempre criando, né? Então, esse trabalho nosso de iluminação interior requer um trabalho contínuo, uma vez que Deus está sempre em trabalho, está sempre criando, o Cristo também, assim como nós devemos estar. Se nós pegarmos Lucas, né, e quando eu falo de Lucas, eu sempre gosto de lembrar que Lucas, ele não foi discípulo direto do Cristo, né? Lucas não foi discípulo direto do Cristo. Lucas não conheceu o Cristo diretamente, assim como vivenciou João, Mateus, Marcos, né? Então, Lucas, ele conheceu Cristo primeiramente através de Paulo de Tarso, né? E depois Lucas pesquisou muito sobre Cristo diretamente com várias pessoas, e aí ele escreveu o Evangelho de Lucas. E lembrando que Lucas pesquisou tão a fundo, e Lucas era médico, né? Era médico, ele era estudado, né? Ele exercia, né, o dom da cura através da medicina. Então, Lucas ele pesquisa tanto sobre o Cristo que ele queria conhecer, que ele escreve o Evangelho, e o Evangelho é exatamente coincidente com os Evangelhos de Marcos e os Evangelhos de Mateus. Tanto é que os Evangelhos sinópticos dos exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, né, eles definem como evangelhos sinópticos aqueles evangelhos que têm um alto grau de coincidência. Então, são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Né? Então, a gente vê como que foi essa pesquisa longa de Lucas, né, para escrever esse evangelho. Pois não, Malu, Malu que quer falar? A Bernadette não está querendo entrar. Deixa eu deixar ela entrar aqui. Tá. Então, ok. Então, Lucas é esse médico que pesquisa o Cristo e escreve o Evangelho segundo suas pesquisas. E Lucas, no capítulo 17 dele, nos versículos 20 e 21, ele relata uma fala de Cristo, dizendo que, interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse. Então, o Lucas ele retrata muito a miúde isso, né? Sobre o reino de Deus. Então, ele faz questão de mostrar que Cristo foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né? Porque a lei, né,
dizia que o reino de Deus chegaria, né? Então, pela má compreensão da lei, os fariseus interrogam Cristo. Quando que chegará o reino de Deus? E aí Lucas disse o que Cristo respondeu para esses fariseus, né? Então respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando André Luiz, nesse início do nosso encontro de hoje, nos deixa bem claro para nós debatermos isso, nos dizendo que a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno, né? Esse reino interior é o reino de Deus, onde ele reina em nós, né? Então, nós devemos construí-lo desde a base, desde os detalhes. Como que é essa construção? Desde a base, desde os detalhes. Entendendo a necessidade do amor ao próximo, né? Entendendo a lei maior. É quando Cristo diz para os próprios fariseus qual é a lei maior, né? Então, Cristo dá a tríade do plano básico para nós brilharmos a luz do reino de Deus dentro de nós, essa tríade básica, a lei maior, que é amar a Deus, amar ao próximo e como a si mesmo. Então, esses 3 níveis, né? Então, para eu construir o reino de Deus, primeira coisa, eu tenho que ter esse plano básico. Eu tenho que fazer amar a Deus. O que é a lei da adoração? Eu elevar o meu pensamento a Deus. Eu elevando o meu pensamento a Deus, eu tenho que o quê? Fazer a segunda lei, que é a lei do trabalho. E trabalhar na doutrina espírita é trabalhar em prol do próximo. Então, o meu trabalho é aquilo que me permite fazer coisas demonstrando meu amor ao próximo. Então, amar a Deus, exercer a lei de trabalho ao próximo, amando ao próximo e também amando a mim mesmo. Porque se eu não amo a mim mesmo como filho e criatura do Criador, né, eu fico distorcido dessa ideia maravilhosa, dessa tríade. Né? Então, amar incondicionalmente essa tríade. A mim, a Deus e ao próximo. Né? Então, por isso que Cristo, segundo Lucas relata, Cristo dizendo para os fariseus que o reino de Deus não está externo, e sim dentro de nós. Mas, para nós finalizarmos essa parte introdutória, eu vou citar aqui, novamente, João, né, aquele discípulo mais longevo de Cristo, tanto é que as escrituras de João são escrituras com a voz da sapiência, da longevidade. Então, no 3º capítulo, versículo 3, a gente fala que é sincronicidade, né? Repetição de números, né? A gente fala que é sincronicidade, né? Sincrônico com o universo. Então, João 3, capítulo 3, versículo 3, ele nos diz: em verdade, digo-te. Então, sempre quando começa Cristo falando assim, né? Em verdade vos digo, significa o seguinte, que Cristo está puxando a nossa orelha para a gente entender e prestar atenção. Né? Puxa a orelha, presta atenção aqui. Né? Então, Cristo diz, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. E no próprio capítulo 3, no versículo 7, ele continua: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Então, Cristo dizendo a importância de se nascer de novo. Então, a edificação do reino de Deus dentro de nós só é possível com o nosso renascimento constante. Mas eu não digo reencarnações, eu digo renascimento. Hora a hora, minuto a minuto, né? O meu autoconhecimento, o meu autoaprimoramento, a minha autovigilância, procurando os pontos que devem ser reformados em mim, aí sim, isso é uma edificação desde a base. Né? Edificação do reino de Deus. Essa reforma interna, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso acertar, conforme Santo Agostinho nos recomenda, né? No Livro dos Espíritos, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? A lei do progresso, né? Santo Agostinho nos dizendo que
para ele, quando Kardec pergunta para ele, né, como que ele pode se fazer nessa vida para ele se melhorar, né, Santo Agostinho diz a frase máxima de Sócrates, né, homem, conhece-te a ti mesmo, e aí Kardec fala que nós conhecemos essa máxima, mas me fala praticamente como eu devo fazer para melhorar, né? Eu sei que eu devo me conhecer, mas quais os termos práticos? Aí Santo Agostinho fala, né? Faz o que eu fazia quando era vivo, ao findar de cada dia, eu indagava a minha consciência se eu tinha feito alguma coisa contra o próximo que ele não tinha gostado. E se fosse positivo, eu me incumbia que no próximo dia eu deveria chegar e refazer o mal feito, né? Para que eu possa, então, me desculpar com todos aqueles que eu errei, né? Então, construir a base é isso daí, né? É nós minuciosamente nos melhorarmos e trabalharmos em prol do próximo. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Não? Então, lembro que o estudo é um estudo participativo, né? Os espíritos Eu precisam da tenho. participação de todos. E aí, nesse momento, a espiritualidade puxa a orelha da Adriana e coloca ela para falar. Eu não ia falar, porque tem umas coisas que eu acho tão pueril, mas eu vou perguntar, já que você assistiu, né, puxou a orelha. Quando você fala no reino interior, esse reino interior que se encontra dentro da gente, mas existe um lugar específico, por exemplo, ele se encontra no nosso coração ou na nossa consciência? Porque as leis divinas estão na nossa consciência. E o reino de Deus? É no nosso coração, ou na nossa consciência, ou é no nosso coração e na nossa consciência? É muito boa a pergunta, né? E sempre lembrando, né, o que eu falo para os meus alunos quando eu dou aula, né? Não existe dúvida pueril. A dúvida só existe uma dúvida pueril, né? É aquela que você Aqui deixa de não é expor com perguntar. vergonha, né? Que você deixa de expor a dúvida com Sim, vergonha, aqui não é perguntada, né? que não é perguntada. Então toda dúvida é para ser colocada para fora, né? Esse é o momento para nós conversarmos, debatermos, né? Então, antes de eu passar, Guto, para você, vou só comentar sobre a Adriana, né? Perguntando sobre o local do reino de Deus em nós. E é interessante que ela cita, né, no nosso coração, na nossa consciência. Por quê? Porque Emmanuel já nos diz, né, que o homem, né, a alma do homem possui duas asas que lhe conduzirão à elevação excelsa. Uma asa é a asa do conhecimento, a outra asa é a asa do sentimento, né? Ou seja, o sentimento é o coração e o conhecimento é o cérebro, né? Mas o reino de Deus, Adriana, ele está dentro de nós, no conceito de dentro de nós é o nosso espírito, tá? É o nosso espírito. Então, o reino de Deus é o nosso espírito, porque o nosso espírito foi a criação divina. Então, ele, né, quando diz que ele está dentro de nós, né, porque a gente fala que o nosso coração é a sede, né, da nossa alma, né, mas que, na verdade, está simbolizando aí o nosso mundo espiritual, né? Então, o reino de Deus é o nosso mundo espiritual. É quando eu faço as coisas para o meu espírito, né, as coisas perenes. Pois não, Guto? É só uma reflexão. Reino interior, já vimos muito bem, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está próximo a Deus, próximo às orientações de Deus. E tem o reino exterior. O reino exterior é tudo aquilo que é do mundo, que está no mundo. O reino exterior, ele não está dentro de nós, ele não está dentro do reino interior. Mas o reino interior tem que estar no mundo. Através de quê? Da caridade, do amor, tá? De tudo aquilo que podemos construir em prol do mundo, em prol das pessoas, que nasce aonde? Dentro de nós, dentro do nosso entendimento, tá? Da revelação
do que nós praticamos, aprendemos e praticamos, né? Então, uma coisa não está necessariamente dentro da outra, mas o reino interior tem que vir para o lado de fora. Porque se ele não vier para o lado de fora, ele não edifica. Agora, nunca vai ser o contrário. Quer dizer, o meu entendimento é esse. É isso que eu queria colocar para a gente. Excelente, Guto. Então, é isso mesmo, né? Nós extrapolarmos o nosso lado espiritual para o próximo, né? Então, é isso, né? Quando o Guto fala, né? De nós externalizarmos o nosso reino interior, é isso, né? Nós contagiarmos o próximo com as coisas do espírito, né? Com amor, com bem-querer, né? Com boas ações. Muito bem lembrado. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito disso? Ok, então vamos passar, então. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, né? Não é somente com conversa, como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmezas de linhas, harmonias de conjunto e primores de acabamento. Tá. Então, aqui a gente estava comentando sobre a edificação do reino interior, com a luz divina reclamando trabalho. E aqui, André Luiz nos dá alguns pontos que nós devemos prestar muita atenção na importância deles para atingir este objetivo, né? Então, aqui eu quero citar desses pontos 2. O André Luiz nos dizendo: é imprescindível a demonstração de equilíbrio e harmonia de conjunto. É imprescindível a demonstração de equilíbrio e harmonia de conjunto. Com relação ao equilíbrio, a importância do equilíbrio, antes de nós começarmos a conversar sobre a importância do equilíbrio, eu sempre gosto de lembrar do livro Paulo e Estevão, uma passagem de Paulo, né? Então, o livro Paulo e Estevão é dividido em 2 partes. A primeira parte do livro fala sobre Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, melhor dizendo. Fala sobre Saulo de Tarso, né? Saulo, aquele homem do Sinédrio, defensor estudioso do Torá, perseguidor de cristão, né? Então, conta a história de Saulo de Tarso, enquanto perseguidor de cristão, tal, até Saulo de Tarso perder sua noiva, apedrejar o irmão da sua noiva, que era Estevão, né? E quando perde a noiva dele pela morte, pelo desencarne, Saulo fica tão louco, enlouquecido, que ele quer ir atrás de Ananias, porque foi Ananias que um belo dia passou sobre a casinha onde morava a noiva de Saulo de Tarso, e a noiva dele estava muito doentinha, né? Muito doentinha, porque ela sofrera muito com aquele apedrejamento, quando ela vira o seu noivo, que ela tanto amava, apedrejando, né? O irmão dela. Então, ela adoecera, e Ananias, que era um cristão fervoroso, um morador de Damasco, quando ele passa na casinha da noiva de Saulo, Abigail, ele se apresenta para Abigail e apresenta o Cristo para Abigail. E quando Abigail ela vê a presença desse Cristo, sente a presença desse Cristo, ela fica maravilhada, né?
e ela sente no coração dela, né, o acalento do Cristo. E quando ela estava prestes a desencarnar, ela fala para Saulo ficar em paz, porque ela recebeu o Cristo, aquele Cristo que estava agora encaminhando ela para um lugar melhor. E aí Saulo fica mais ainda raivoso. Quem era aquele Cristo que ele tanto perseguia e que naquele momento ele estava culpando de tirar a noiva dela, da vida dele, né? E aí Saulo de Tarso vai para Damasco para perseguir esse Ananias, para capturar e prender e apedrejar também esse Ananias. Só que nas portas de Damasco nós sabemos, então, que o Cristo aparece para Saulo de Tarso, né? Aparece para Saulo de Tarso, perguntando, Saulo, por que me persegues? Né? Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro é Saulo, então agora Paulo, porque quando ele recebe o Cristo, Saulo se transforma em Paulo, porque Paulo é o menor de todos. Então ele sai de Saulo, que é o maior de todos do Sinédrio, e se transforma em Paulo, o menor de todos no mundo. Bonito, né? Então ele se transforma em Paulo, o menor de todos. E aí ele então passa a se chamar de Paulo, entra em Damasco e, na verdade, cego, e, na verdade, ele é curado por aquele que ele ia matar, Ananias. É Ananias que cura Paulo agora de sua cegueira. Cegueira material, física e espiritual. Sobretudo espiritual. E aí, Paulo, como... E a história de Paulo, né, é a história da nossa vida, das várias encarnações que passamos e que iremos passar. Por quê? Porque é a transformação do homem velho no homem novo. Né? Então, as nossas reencarnações, o objetivo é que, né, edifiquemos o nosso mundo, conforme nós começamos tudo hoje, que nós edifiquemos o nosso mundo interior. Nós vimos que edificar é começar da base, né? Então, nós temos que corrigir as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Então, Paulo, em uma única encarnação, ele teve que corrigir, em uma única encarnação, todo o mal cometido, para que ele pudesse ser como exemplo da transformação do homem velho em um homem novo. Então, Saulo vai agora adentrar no deserto e vai sofrer tudo aquilo que ele causou de sofrimento. Então, ele fica 3 anos no deserto, trabalhando aridamente. Depois desse trabalho árido, durante 3 anos, ele vai, não tem mais nada na vida, só tinha uma coisa na sua vida, que era o seu pai, que ainda estava vivo. Então, ele vai procurar o pai na sua cidade, né, de Tarso, por isso Paulo de Tarso. Então, ele vai para a cidade de Tarso. Quando ele adentra na casa do seu pai, ele fala que ele é um homem novo, reformulado por Cristo, e o pai, como era um judeu ortodoxo, expulsa Paulo de casa, fala que Paulo não é mais filho dele. Então, essa é a primeira grande sofrimento de Paulo, né? Depois da morte da sua noiva. Então, Paulo vai e começa a perambular no deserto, abandonado por tudo, por todos, né? Vai fazer a trajetória das cidades para pregar Cristo, e então ele é espancado, ele também é apedrejado, ele é jogado no entulho, no lixo. Ele foi apedrejado, jogado no barranco, e o corpo, achando que ele estava morto, eles pegaram e jogaram no lixo. Ele é resgatado, então, do lixo. Então, Paulo sofre isso tudo. Depois disso tudo, ele precisa de procurar alguém para poder recomeçar, para poder ter um conselho de como ele pode recomeçar na vida. Então, ele lembra de quem? Daqueles cristãos que ele estava perseguindo. Então, ele vai à casa do caminho, à casa de Pedro. E ele bate a porta para perguntar a Pedro o que ele precisa de fazer. Então, Pedro olha para ele e dá o conselho, o primeiro conselho de Pedro. Paulo, a melhor posição da vida é o equilíbrio. Então, esse é o grande primeiro conselho de Pedro para Paulo. A melhor posição da vida é o equilíbrio. Então, nesse momento em que na passagem do livro, né, André Luiz está dizendo isso para a gente, é imprescindível a demonstração de equilíbrio,
nós lembramos dessa trajetória toda de Paulo, o sofrimento dele, o primeiro conceito para Paulo acertar na sua vida, né, é o equilíbrio. Então, é para isso, né? Sempre na nossa vida, paremos e procuremos o equilíbrio. Interrompemos o que estamos fazendo. Qual é o ponto de equilíbrio nessa minha situação? Esse é o melhor ponto da vida. Conselho de Pedro para Paulo. Mas não só equilíbrio, a harmonia de conjunto. Harmonia de conjunto é nós estarmos, harmonia é estarmos em consonância, na mesma vibração do conjunto, ou seja, do conjunto da criação divina, né? A harmonia de conjunto é eu estar bem com a minha mente, com o meu coração, com o meu corpo, com o meu espírito, né? Então, tem uma frase que eu recebi quando eu tinha 18 anos. E essa frase eu recebi no quadro e ninguém viu, depois que eu descobri que ninguém viu, só eu tinha lido aquela frase. A vida é constante evolução física, mental, intelectual e espiritual. É a constante busca da verdade, verdade mais pura e iluminada que se encontra nos ensinamentos do Mestre Jesus. Era uma frase que eu vi, anotei, e depois, no final do curso que eu estava tendo, na aula que eu estava tendo, ninguém tinha visto aquela frase, né? Então, eu guardei para mim, mas é isso daí, né? Então, a harmonia de conjunto é isso. É o processo evolutivo. É por isso que as leis do progresso são dois: progresso intelectual e progresso moral, né? Então, então, equilíbrio e harmonia de conjunto. É isso. Então, nesse contexto, eu quero trazer aqui o que Emmanuel tem a falar para a gente, de um livro que chama Fé, Paz e Amor, né? Então, eu sempre digo assim, um plano básico da vida, né, de 3 pontos, né? É o triângulo, né? Porque o plano mais simples que tem é o triângulo. Então, com 2 pontos, você não pode construir um plano. Você constrói somente uma reta. Você só constrói um plano com, no mínimo, 3 pontos. Então, o triângulo é esse plano básico. Por isso que as pirâmides, né, são formatos triangulares, que é o plano básico da ligação do homem com Deus. Então, o triângulo é isso. É a base, que é o homem na terra, e o vértice voltado para Deus, a lei da adoração. Né? Homem elevando o seu pensamento a Deus. Então, é o triângulo. Então, nesse plano básico, aqui Emmanuel nos traz no plano básico 3 coisas importantes para o capítulo 3 dele, que chama Equilíbrio. Então, o livro dele chama Fé, Paz e Amor. É um plano básico. Fé, paz e amor. Então, é necessário nós termos harmonia de conjunto. É isso. Eu ter fé, crer, fazendo isso, eu tenho paz e desenvolvendo amor aos outros. Fé, paz e amor. Então, o capítulo 3, que é esse plano básico, capítulo 3, é o equilíbrio. Chama Equilíbrio o capítulo. Né? Então, Emmanuel fala para a gente, neste livro, Fé, Paz e Amor, no capítulo Equilíbrio. Recordando o nosso dever de sustentação do corpo e do espírito. Então, veja bem. Então, Emmanuel está falando que é dever nosso sustentar o corpo e o espírito. A vida é constante evolução, física, mental, espiritual. Então, Emmanuel está falando para a gente. É recordando o nosso dever de sustentação do corpo e do espírito, atendamos a harmonia por base de segurança. Então, nós temos que ter a harmonia do todo, a harmonia do corpo, a harmonia do espírito, a harmonia do intelecto, a harmonia da razão, a harmonia da moral, né? Então, temos que prezar por essa harmonia que é necessária para nós. Então, atendamos, a harmonia por base de segurança nossa. Continua, Emmanuel. Nem vigilância demasiada e nem repouso constante, né? A gente não tem que ficar em estado de vigília,
direto, porque senão nós entramos em choque, né? Então, nós temos que, tudo tem o seu momento, né? Nós temos o nosso momento de vigília, temos o nosso momento de descanso, por isso que o sono, ele é importante, no momento reparador, né, diário da vida. Então, nem momentos, nem vigília demasiada, nem repouso constante. Auxiliar o corpo para que o corpo expresse a alma. Olha, auxiliar o corpo para que o corpo expresse a alma. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é o quê? É o nosso vaso, né? É o nosso presente divino. É através desse nosso vaso que nós manifestamos o nosso espírito nesse mundo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que zelar por esse corpo. A nossa casa, por mais simples que seja, ela tem que ser uma casa bem cuidada, limpinha, né? Organizada. Então, cuidar do nosso corpo é isso, né? Nós deixamos o nosso corpo assíduo, organizado, íntegro, sem demasias, né? Então, Emmanuel nos fala, auxiliar o corpo para que o corpo expresse a alma. E mais, iluminar a alma para que a alma o renove e o santifique. Ou seja, cuidar do corpo e iluminar a alma. Então, iluminar a alma volta aqui à nossa conversa inicial. A edificação do reino interior com a luz divina, né? Então, veja como tudo é casado, né? O encontro de hoje mostrando isso, a necessidade de nós edificarmos o nosso corpo com luz divina. Edificamos o nosso corpo com luz divina. Ô, Márcio, você pode falar aí o que você escreveu? Márcio? Tá. Desculpe, mas não está conseguindo abrir. Pode falar o que você escreveu. Não, é quando você se referiu às pirâmides, tá? Que tem a aparência de um triângulo equilátero. É um conjunto, né? Isso, alguns articulistas chamam o ângulo superior, né, de Deus. E na base, espírito e matéria, por se tratar de uma figura perfeita. Tá? Apenas um comentário. Excelente, Márcio, isso mesmo, né? E aí, né, a gente volta no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos mostra a civilização egípcia, né, altamente evoluída da época, como aqueles dissidentes de capela, né? Como aqueles dissidentes de capela, uma comunidade altamente evoluída que sofre o degredo por não acompanhar moralmente o desenvolvimento da constelação de Capela, então é degradada para pontos específicos da Terra para auxiliar o nosso desenvolvimento. E aí que eles contribuem com a formação das pirâmides, né? Coisas que até hoje, né, nós não conseguimos explicar como que naquela época a engenharia possibilitou a construção perfeita daquelas pirâmides, com tamanho, blocos de pedra, né? Não, sem dúvida nenhuma. É como as construções de maias, astecas, incas, também que não tem explicação. E de alguns países também, descobertas de cidades no meio de florestas, né, com construções que nos dias de hoje seriam difíceis de fazer. Mas quanto à questão dos exilados de Capela, tá? Há um médico espírita que ele questiona, porque diz que Capela não é um planeta, não é um mundo. E na região de Capela não existe com a capacidade de acomodar, vamos entre aspas, né, humanos, tá? Já que a gente aprende que os habitantes
dos diversos mundos tem a forma humana. Mas é um assunto assim tão complexo para ditar que não compensa trazer para um grupo de estudo assim, né? É polêmico, mas assim, o mundo não é um mundo físico, é um mundo espiritual. Pois Capela é, não é um mundo físico, é um pois mundo é. espiritual. Era de espírito evoluído, não um mundo físico, né? Então, alguns amigos nossos comentam, né, uns deslizes, né? Uhum. Então, capela é o mundo físico, o mundo espiritual, que fica na região da constelação de Capela, né? Não, do Então, Cordeiro, né? é Capela fica na. Tá? isso. Tá? Então, é um mundo espiritual. Mas bacana. Então, vamos lá. Então, no livro Caminho da Luz, né? E eu fico com Emmanuel, tá, Márcio? Eu fico com Emmanuel, porque Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala sobre o degredo de Capela, fala da constelação de Capela, Capela, o mundo espiritual, de espíritos mais evoluídos, tá? Então, ok. Mas vamos continuar, então. Vamos continuar o que Emmanuel está nos falando aqui nesse livro Fé, Paz e Amor. Então, ele diz, então, continuando para a gente aqui, auxiliar o corpo para que o corpo expresse a alma e iluminar a nossa alma, para que a alma, assim iluminada, renove e santifique o nosso corpo. Ele diz que assim é o caminho do equilíbrio indispensável à evolução. Não te imobilizes nos pensamentos inúteis. Emmanuel está falando nesse sentido de trazer harmonia para o corpo, para nós não ficarmos imobilizados nos pensamentos inúteis, porque os pensamentos inúteis, eles fazem isso. Eles imobilizam a nossa alma. Como? Por exemplo, quando nós ficamos com pensamentos repetitivos, né? Acontece algo na vida da gente, e a gente fica com aquele pensamento repetitivo. São pensamentos inúteis que não nos levam a progressão nenhuma. Nós ficamos imobilizados até quando nós conseguimos combater esses pensamentos repetitivos e inúteis. Então, Emmanuel fala para a gente, não te imobilizes nos pensamentos inúteis, mas sim verte o próprio suor nas obras da bondade, amparando os enfermos que as dores desfiguram, fabricando agasalho aos que choram de frio, socorrendo o infortúnio em treva e desespero, ou calejando as mãos no auxílio à terra seca, porque no sacrifício de nossa segurança, no amparo ativo aos outros, é que surpreenderemos o trabalho do bem que ninguém nos pediu e que ninguém nos paga, por resplendente luz a clarear-nos sempre a rota para o alto, em plena exaltação do verdadeiro amor. Então, isso aqui vem a coincidir o que André Luiz está falando conosco, né? Está falando conosco, primeiramente, sobre a edificação do reino interior com luz divina, que reclama trabalho persistente e sereno. É isso que o Emmanuel está falando para a gente, né? Para nós entregarmos ao trabalho do bem, ao trabalho do próximo, né? E só assim, o André Luiz nos diz que é imprescindível a demonstração de equilíbrio e harmonia de conjunto, só fazendo essa entrega no bem que nós vamos passar a perceber o quê? Esse equilíbrio e a dita harmonia de conjunto em nossa vida. Ok? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer nesse ponto de equilíbrio e harmonia de conjunto, trabalho no bem, edificação do mundo interno. Olha, várias coisas, né, que foram colocadas para nós aqui no nosso encontro de hoje. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Alexandre fez ligeira pausa. Então, Alexandre está dando uma palestra, tá? Isso é a palestra de Alexandre. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a Assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Então,
quando ele fala que Alexandre fixou a assembleia para lhes transmitir ondas de magnetismo. Magnetismo não é qualquer magnetismo, magnetismo criador, magnetismo de equilíbrio. Está falando que ele está fazendo isso conosco agora. Ele está fazendo essa pausa e transmitindo esse magnetismo para todos nós que estamos nesse estudo maravilhoso. E aí ele continuou. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Nós, né? É nosso intento. É nosso intento melhor nos conectarmos com os irmãos espirituais. É o nosso intento melhor elevarmos o nosso pensamento a Deus nos nossos momentos de oração. Não é isso? Não é esse o nosso desejo? De nos conectar mais facilmente com o Criador em nossa oração. Então, a mediunidade é isso. É essa tentativa de melhor conexão com o Criador, através dos nossos irmãos espirituais. Isso é exercer mediunidade. Então, Alexandre diz para nós, nessa obra, nesse momento, através de André Luiz, que reúne-se aqui muitos irmãos que desejam desenvolver as percepções mediúnicas. E aí, Emmanuel tem um comentário para fazer para a gente, nesse sentido, no livro Seara dos Médiuns. Então, Emmanuel tem um livro ditado para Chico, chamado Seara dos Médiuns. O capítulo 4 desse livro chama-se Ante a Mediunidade. E Emmanuel diz para a gente o seguinte, sobre esse capítulo, Ante a Mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres. Está falando isso. Quando eu tento me conectar melhor com o mundo espiritual, que eu não faça isso objetivando ser melhor percebido por aqueles que comigo convivem, né? Então, que eu não faça isso por simples demonstração. Então, vamos continuar. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Ou seja, quando nós tentamos fazer essa conexão com o mundo espiritual, que nós não façamos isso por aparência e tampouco façamos isso para que as mensagens que nós absorvamos, nós não pleiteemos que os outros que recebem essa mensagem as entendam de início. As entendam de início, né? E muitas das vezes a gente espera o quê? Muito obrigado, né? Muito obrigado por o que você fez. Então, a Emmanuel está falando. Madre Teresa de Calcutá sempre fala, não é entre nós e os outros, mas sim entre nós e Deus, né? Então, se nós fazemos essa conexão com o mundo espiritual, temos essa conexão, recebemos influxos, né? E sentimos no coração que esses influxos nós devemos transmitir, que nós os façamos apenas objetivando o bem e não do entendimento do outro, né? Emmanuel está dizendo isso. Então, não esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve. Ajuda e socorre sem recompensa. Então, o trabalho do bem é sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhes ouve o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. Ou seja, admira, mas depois vai o crucificar. Não detenhas assim
qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrará sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes. O que é isso? Muitas pessoas que são beneficiadas pela mediunidade, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Então, vamos lá. Então, o que Emmanuel fala nesse finalzinho aí? Apenas aqueles que utilizam a mediunidade. O que é mediunidade? Essa conexão com a espiritualidade. Apenas aquelas pessoas que utilizam a mediunidade para se transformar, para se melhorar, é que está no caminho correto do bem. Então, como que eu melhoro? Como que eu me melhoro? Fazendo melhor o bem para o próximo. Então, a partir do momento que eu recebo os influxos mediúnicos, para que eu consiga ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, eu realizo um trabalho no bem mais eficaz, somente assim eu estou fazendo bom uso daquilo que a espiritualidade se propõe a nós. Pergunto se ficou alguma dúvida e se alguém quer fazer algum comentário. Diante de um texto riquíssimo desse. Ninguém ficou com nenhuma dúvida. Eu sempre pergunto isso porque o Dagô vai lembrar. O Dagô, meu companheiro da caserna. Quando não temos dúvida, Dagô, temos dívidas. Dúvida. Não tem dúvida, tem dívida. Então, assim, está todo mundo entendendo, né? A quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, é isso daí, né? Os nossos encontros são a oportunidade de nós estarmos refletindo em nós mesmos, né? Nos procurando como que podemos nos melhorar, né? Tendo daqui instrumentos através do Cristo, né? Instrumentos e dicas através de emissários do Cristo, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Alexandre, Kardec, né? Então, estamos tendo aqui, estão jorrando informações sobre nós para que nós possamos nos melhorar. E se nós não nos melhoramos com isso, né? Vai chegar lá no momento lá, meu amigo, o que você fez com todo aquele estudo que vocês estavam debatendo nas quartas-feiras, né? Então, que a gente possa, então, usar esses conselhos de Emmanuel, aprender para se melhorar. Ok, então vamos continuar. Então, reúne-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Então, porque ele está falando, Alexandre, ali, que tem muitos irmãos ali que estão esperando o quê? Está esperando um quadro espetaculoso. Esperando um quadro espetaculoso, como prova de demonstração dos irmãos espirituais. E aí a gente sempre lembra que Cristo falou para os fariseus: não, a essa geração não será dada nenhum espetáculo miraculoso. Por quê? Porque as demonstrações divinas se fazem simples, para que nós despertemos o nosso olhar do Espírito,
para as manifestações de Deus em nossa vida. Se a gente não despertar o olhar do Espírito, a gente não percebe as manifestações divinas diariamente em nossa vida. Então, aqui Alexandre está falando isso, né? Não espere espetáculo miraculoso. Requerem alguns, né, a clarividência e a clareaudiência, a clareaudiência. Então, o que é isso? Né? Então, requerem a clarividência e a clareaudiência. Grande, Davi, boa noite. Clarividência e clareaudiência são duas manifestações das mediunidades ostensivas, né? Então, mediunidade ostensiva é aquela mediunidade que alguns irmãos, com o estudo e o desenvolvimento, adquirem de ter uma maior e efetiva comunicação com os irmãos espirituais, né? Vide Chico Xavier, maior médium da humanidade, né? Então, Chico via os espíritos, ouvia os espíritos, então ele tinha clarividência e clareaudiência. Então, clareaudiência, clare é a facilidade e perfeição, tá? Então, clareaudiência é a facilidade que alguns irmãos têm em ouvir perfeitamente a comunicação do mundo espiritual. E clarividência é a capacidade de ver perfeitamente, isso que é claro, perfeito. Então, é a capacidade de ver perfeitamente imagens do mundo espiritual. Tá? Então, se nós pegarmos o livro dos médiuns, então lembrando aqui que nós temos o Pentateuco espírita, assim como existe o Pentateuco hebraico, né? Que o Pentateuco hebraico são os 5 livros do Antigo Testamento, né? Começando por Gênesis, passando por Êxodo, né? Vindo Deuteronômio, os Números. Então, o Pentateuco hebraico. O Pentateuco espírita são as 5 obras de Kardec. A primeira obra, Livro dos Espíritos, 1857. A segunda obra, foi necessário se fazer o Livro dos Médiuns para apoio aos médiuns que trabalharam na codificação do Livro dos Espíritos, né? O terceiro livro, então, foi capaz, depois disso, de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Depois, a Gênese e o Céu e o Inferno. São esses 5 livros. Então, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, então Kardec compila várias orientações para os médiuns, como os médiuns poderiam trabalhar melhor. No Livro dos Médiuns, no capítulo 6, chama das manifestações visuais dos médiuns, capítulo 6. E aí Kardec fala para a gente o seguinte, sobre a clarividência. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma que vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Por quê? Porque enxerga com o espírito, não com o olho físico, né? E aí, continua Kardec dizendo que a vidência é a faculdade mediúnica de ver espíritos, estando o médium acordado ou em vigília. E ele continua, realmente, de todas as manifestações espirituais, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis, né? Tem um livro chamado Estudo e Prática da Mediunidade, que é do programa mediúnico, dividido em vários programas. O programa 1 tem vários módulos. No programa 1 tem um módulo 3, e o roteiro 3 desse módulo 3 do programa 1 desse livro Prática da Mediunidade é chamado das manifestações mediúnicas de origem visual. E aí fala para a gente esse livro que clarividência é a faculdade mediúnica de ver com detalhes, não apenas os espíritos,
mas as cenas do plano espiritual por inteiro. Então, por isso que é a diferença de vidência para clarividência, né? O médium clarividente, ele vê tudo e com os detalhes, toda a cena do mundo espiritual. E continua esse livro falando que a percepção via clarividência é mais aprofundada. A pessoa entra em transe, permanecendo, mesmo que por breve tempo, em estado sonambúlico. Nesse estado, parcialmente desrepreendido do corpo, essa pessoa adquire uma espécie de dupla vista, ou seja, enxerga com a alma. Isto é, vê o que ocorre no plano espiritual ou acontecimentos à distância do plano físico. Não só no mundo espiritual, como acontecimentos também à distância. Tá? Então, são os médios clarividentes. E os médios clareaudientes são aqueles que escutam perfeitamente as comunicações dos espíritos. Por exemplo, Chico Xavier, né? Psicografando aí os seus vários livros, através da clareaudiência. Pergunto se nesse assunto tem alguma dúvida. Não? Tá. Então, Alexandre vai e diz aqui que muitos desses médiuns requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano, né? Então, muitos querem o espetáculo, mas eles aprenderam a ver, a ouvir e, sobretudo, a sentir e, sobretudo, a servir, né? Então, com relação a isso, Cristo, né, nos passou algumas exortações, nos conclamando a exercer esses sentidos de ver, de ouvir e, sobretudo, servir. Dentro dos evangelistas sinópticos, se nós pegarmos Marcos, o evangelista Marcos, capítulo 8, no versículo 18 dele, ele retrata Jesus perguntando aos discípulos sobre a sua capacidade de entender e perceber, né? Terão aprendido a ver e ouvir? Então, Cristo pergunta aos seus discípulos se eles estão exercendo essa capacidade de entender e perceber. Então, Cristo, através do relato de Marcos, diz para os seus discípulos em exato momento: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, né? Então, é isso. Terão aprendido a ver e a ouvir, né? Então, muitas das vezes, a gente tem olhos, mas não consegue enxergar com os olhos do Espírito. Tem ouvidos, mas não conseguimos ouvir com os olhos do Espírito. Exercer o olhar mais além, exercer a capacidade de escutar mais além, mas não só os espíritos, mas principalmente, sobretudo, aquelas pessoas que convivem conosco e muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, dentro da nossa própria casa, né? Temos que verter os olhos para dentro daqueles que convivem conosco, né? Percebendo o que eles estão necessitando de nós. Temos que abrir os ouvidos, porque muitas das vezes palavras são ditas, mas a gente não apreende essas palavras. Então temos que abrir os ouvidos para apreender aquelas palavras que são ditas cotidianamente para nós e nos tornarmos assim mais sensíveis a servir ao próximo, pois só vendo além do próximo e escutando as entrelinhas do que aquelas pessoas que convivem conosco dizem, é que nós nos habilitamos mais ainda a servir. Então, quando nós falamos, né, que o trabalho do espírito é servir, a gente pensa em si para a favela, a gente pensa em ir para debaixo da ponte servir, mas a gente esquece que o trabalho primeiro tem que ser dentro da nossa própria casa, né? Dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso local de trabalho, dentro do nosso convívio com os amigos, né? Então, é isso daí, dentro da família espiritual que nós temos.
Sobre servir, né? Mateus, no capítulo 20, dos versículos 26 a 28, ele relata Jesus explicando que para ser grande, deve-se servir aos outros. Então, Cristo diz, no relato de Mateus, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, a mensagem do Cristo aí, além de servir na cerimônia do lava-pés, né? Cristo lavando os pés, seus discípulos, assim, simbolizando para que ele veio, e o servir maior em dar a vida para nós, né? Para a humanidade. Então, o ato aí de servir. Então, Alexandre nos fala nesse momento, terão aprendido a ver, ouvir e, sobretudo, servir? Será que nós, nos nossos encontros diários, nos nossos estudos, nas nossas leituras, a gente realmente tem aprendido a ver, notar o próximo? A gente tem aprendido realmente a ouvir quem está do nosso lado? E, sobretudo, a gente tem aprendido realmente a servir de coração àqueles que de nós necessitam, né? Então, acho que o nosso estudo de hoje, quando começou a falar sobre edificar o reino interno com luz divina, eu acho que resume por aqui. A edificação do reino interno com luz divina é exercer a capacidade de perceber o próximo, né, a visão, exercer a capacidade de escutar o próximo, as necessidades do próximo, e exercer a capacidade de, com isso, então, a servir aqueles que estão frente a nós, necessitados de nós. Então, assim, eu acho que nós criamos bases para iluminar o nosso reino interno com a luz divina. Pergunto se tem algum comentário. Temos uma mão levantada aqui, que é o nosso amigo Guto, que sempre nos salva. Essa mãozinha tem que ser levantada por todos, pessoal, todos. Vai, Guto. Quantas vezes por dia precisamos lembrar disso para poder servir? 1, 2, 3, 100, 200? A gente não pode ficar só na quarta-feira. Tá? A gente tem que lembrar disso todos os dias. E, não é fácil, é difícil. É difícil. É difícil começar a fazer. Dar o primeiro passo é difícil. Mas coloca isso como o ar que tu respira todo dia. Tá? Tô falando isso para mim também. Tá? Isso é para mim. A gente fala para nós mesmos, né, Guto? Essa consciência, tá, está me tomando. Tá? Porque a gente se entrega na rotina e esquece os princípios edificantes que a gente estuda, que a gente aprende. Então, policiamento de nós mesmos é uma coisa tão séria. A gente tem que colocar isso tanto em prática para, aos poucos, esse exercício começar a ser natural. Mas, em determinado momento, a gente tem que ter realmente uma consciência disso. É só isso que eu queria falar. Não, excelente, Guto. Esses comentários são importantíssimos, né? Oi, Bernadette. Pode abrir o som, Bernadette, que você está sem som. Eu acho que a gente precisa, e quando a gente faz o bem a alguém, muitas vezes a gente julga, né? Já teve momentos que você dá alguma coisa a alguém que está precisando, e principalmente pessoal de rua, morador de rua, e já tiveram pessoas que disseram,
isso é para comprar cachaça, isso é para comprar droga. E aí o que me chamou mais atenção nessa sua fala hoje, que é importante, eu sempre falei isso, eu disse, bem, isso aí é um problema dele com Deus. E o meu problema, e a minha relação com Deus. Então, a gente não pode estar julgando o outro e deixar de ajudar porque julga que é para uma finalidade, aquele que você está ajudando é para uma finalidade diferente do que você desejaria, porque é uma relação dele com Deus, é um problema dele com Deus. Então, o que me chamou mais atenção nesse capítulo de hoje foi isso. Que eu sempre penso assim, é um problema dele com Deus e eu uma relação minha com Deus. Excelente, é isso mesmo, né? Então, não deixa de ajudar por isso, né? Nunca, né? Nunca. É relação com Deus mesmo, né? Então, o próximo, né, é o nosso caminho para Deus, né? Não tem como. Não existe um caminho para Deus que não passe pelo semelhante, que está conosco. Né? Isso é a lei da sociedade, né? Por isso que nós vivemos. É a lei divina. A lei da sociedade é uma lei divina, né? Então, o caminho para Deus é o caminho da convivência com o próximo. Por isso, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Oi, Malu. Oi, o importante é orar e vigiar, cuidar da reforma íntima todos os dias. Excelente, isso mesmo. Orar e vigiar e a reforma íntima, né? Eu falo isso para mim o dia inteiro, orar e vigiar. E como, né, que a gente percebe, né, que como é importante esse estudo para nós, né? Assim, nas quartas-feiras, assim, que a gente fala muita coisa que a gente deixa passar, né, na rotina, deixa passar na rotina. Então, quarta-feira é o dia da gente ficar tomando puxão de orelha, né? De André Luiz aqui e companhia, né? Alexandre, tomar puxão de orelha, né? Serve, percebe mais o próximo, escute, né? Construa o seu reino de Deus, permite que ele seja iluminado, edifique. Então, é importante para nós, né? Esses encontros, que é uma acendendo a chama da gente, né, para que dure durante a semana. Ok? Pergunto se tem algum comentário a mais para fazer. Se não, eu pergunto quem pode fazer a prece de finalização de hoje. Nesse momento, está tendo muita confusão, querendo falar. Salve pela Isabel, como sempre. Nessa confusão toda, eu falo, então. Ok, Isabel, pode ficar à vontade, tá? Agradecendo a espiritualidade, a essa noite rica de estudos e puxões de orelha também, agradecendo essa oportunidade de estar nesse grupo, com esse aprendizado. Eu convido, então, para a gente orar a oração de São Francisco, que eu acho que tem algum vínculo com o que foi feito, o que foi dito hoje. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu acho que hoje eu entendi melhor essa frase, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Excelente. Bom, obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Liana. Boa noite.